Vamos reabrir a temporada de 2017 das oficinas de astronomia. Já estamos completando 21 anos de atividades, hoje é a oficina número 420. Aos que estão vindo pela primeira vez, as nossas boas-vindas, aos que já são tradicionais, também a nossa alegria em tê-los de novo aqui, né? Desde a oficina número 415, estamos realizando aqui nesse auditório, com o apoio do Diego e do Laboratório de Tecnologia da Informação e Comunicação, é isso, né? O LabTix, aqui da Unicinos. E, a partir desse semestre, também as oficinas de astronomia passam a ser promoção não só do curso de licenciatura em Física, mas também do curso de licenciatura em Matemática, que agora está praticamente associado com o curso de Física, né? Já que compartilha a mesma coordenação. Nós teremos a nossa temporada agora de 2017/2 prevista até 10 de novembro, são 10 oficinas, as primeiras 5 já estão com a programação fechada, e as primeiras 4 oficinas vão ser ministradas pela minha pessoa, professor Luiz, pai das oficinas de astronomia. Mas teremos convidados a partir da oficina de 22 de setembro. Deixamos os convidados para a etapa final, né, para as 5, 6 últimas oficinas, até por questões de fechamento de agenda dos convidados e tudo que é mais complicado, né? Bom, e é uma tradição das oficinas de astronomia que a gente comente os aspectos do céu, especialmente os aspectos do sistema solar, para cada estação do ano. A gente faz isso desde a primeira oficina de astronomia, que aconteceu lá em 1997. Então, não vamos deixar de honrar a tradição. Hoje vamos enfocar o que teremos para ver no céu durante o período da primavera, ou seja, os meses de outubro, novembro e dezembro do ano de 2017. Tá? Encerraremos a nossa temporada lá no dia 10 de novembro, fazendo uma análise dos fenômenos que estarão visíveis no céu do verão. Aí, então, janeiro, fevereiro e março de 2018, já. Tá? Bom, o formato dessas oficinas aqui, ele segue mais ou menos um padrão, que é o de apresentar uma relação, um resumo dos principais fenômenos que vão ocorrer no período, normalmente separados por meses, né? E depois a gente faz uma simulação com a ajuda de um software chamado Stellarium, que qualquer um de vocês pode baixar gratuitamente da internet, inclusive. Fazemos simulações dos fenômenos que são mais interessantes. Agora, eu já vou adiantando, meus amigos, que o último trimestre de 2017 não tem, assim, grandes fenômenos astronômicos de destaque. Talvez o fenômeno mais interessante do ano tenha sido o eclipse total do Sol, que aconteceu agora, dia 21 de agosto, há 4 dias, na segunda-feira passada, com visibilidade lá nos Estados Unidos. O nosso enviado especial, Dr. Mauro Hoffman, viajou para os Estados Unidos, aliás, está de férias nos Estados Unidos todo esse mês de agosto, e visitando diversas instalações da NASA, que era um sonho antigo dele, e, ao mesmo tempo, planejou a observação do eclipse. Ele obteve fotos, filmagens e vai nos trazer todo esse material numa das oficinas de palestrantes convidados mais para o final dessa nossa temporada. Provavelmente lá por outubro teremos uma oficina com o Mauro relatando toda essa experiência dele lá nos Estados Unidos. Ele conseguiu ver o eclipse, né? Teve sucesso, conseguiu, né? Bom, então vamos passar aqui para a nossa lista de fenômenos. O
Capitão Kirk, por gentileza, pode reduzir a iluminação aqui para melhorar a projeção? Isso, obrigado. Primeiramente, vamos abordar os fenômenos visíveis em outubro. Isso aqui é retirado de um site que até eu vou recomendar para quem quiser, astropixels.com. astropixels.com. É um site mantido pelo Dr. Fred Spenak, que é astrofísico aposentado da NASA. Ele se aposentou recentemente, faz uns 3 ou 4 anos. E é um site muito interessante. Sempre que vocês quiserem saber se tem alguma novidade acontecendo no céu, ou os fenômenos de rotina mesmo, consultem esse site, porque realmente vale a pena. Ele agora está aposentado, morando, se não me engano, lá no interior do Arizona, no meio do nada, construiu um observatório privado, só para ele, e continua dando palestras, viajando pelo mundo, a convite e tal, participando de eventos, e mantém esse site na internet, que é muito interessante. Bom, eu vou fazer uso agora do outro microfone. E vou me deslocar aqui um pouquinho. Quero chamar a atenção para o seguinte, né? Em outubro nós vamos ter a entrada do horário de verão. Essa lista de datas e horários que estão aqui não considera o horário de verão. E a hora que está fornecida aqui é a hora do meridiano de Greenwich, é a hora da Inglaterra, o chamado tempo universal, que tem uma diferença de exatamente 3 horas para a hora brasileira, a hora legal brasileira. Então, como ali, por exemplo, na primeira linha, 2 horas e 5 minutos, na verdade a gente tem que subtrair 3 horas. Tá? Seriam então 23 horas e 5 minutos do dia anterior, do dia 1º. Tá? Ali está o dia 2, mas para nós seria no dia 1º, às 23 horas e 5 minutos. Eu não sei, Tiago, tem como proporcionar depois esse arquivo, ou deixar em algum local para o pessoal pegar, né? Pode disponibilizar, enfim. Ok, tá. Bom, quem tiver interesse de receber essa listagem, esse arquivo, basicamente, então, sei lá, coloca uma cruzinha do lado do nome aí na ata de presença, que o Tiago depois remete por e-mail. Tá? Bom, o que nós vamos ter em outubro? Outubro abre, então, lá no dia 1º, com a Lua cruzando o nodo descendente da órbita dela em torno da Terra. Os nodos são os pontos em que a órbita de um astro corta a órbita de outro. No caso da Lua, a órbita da Lua em torno da Terra, ela tem uma inclinação em relação ao plano da órbita da Terra em torno do Sol. E essa inclinação é de cerca de 5 graus. Então a Lua, metade do mês, orbita ao norte do plano da órbita da Terra em torno do Sol, e na outra metade do mês orbita ao sul. E quando ela cruza o plano da órbita, e isso acontece 2 vezes por mês, a gente diz que a Lua está passando em um dos nodos da sua órbita. O nodo descendente é quando ela vem do norte para o lado sul do plano da órbita terrestre. O nodo ascendente é quando ela vai do sul para o lado norte do plano da nossa órbita. Mas isso é uma coisa rotineira, acontece todos os meses, não é, digamos, de maior destaque. Dia 3 de outubro, às 6 horas da manhã, nós vamos ter o periélio do planeta Vênus. Vênus na sua órbita em torno do Sol, que não é circular, sempre passa por uma distância mínima e uma distância máxima do Sol, em algum momento. O periélio é a distância mínima, o afélio é a distância máxima. O periélio de Vênus ocorre dia 3 de outubro, às 6 horas da manhã. Também não é nada assim demais. Os fenômenos de mais destaque eu coloquei, vai aparecer nos outros slides depois, eu coloquei em vermelho. Esses é que nós vamos
comentar um pouquinho mais e até depois simular com a ajuda do software Stellarium. Tá? Bom, a lua cheia vai ser no dia 5 de outubro. No dia 8 de outubro, nós vamos ter o planeta Marte no afélio, portanto, Marte também na sua órbita em torno do Sol, que não é perfeitamente circular, tem uma distância mínima, uma distância máxima do Sol. O afélio, maior distância de Marte ao Sol, dia 8 de outubro. Na verdade, dia 7, às 21 horas, horário brasileiro. Tá? Também no dia 8, o planeta Mercúrio vai estar em conjunção superior. Isso quer dizer que, visto da Terra, nós vamos ter Mercúrio situado do outro lado do Sol. Terra, Sol e Mercúrio, do outro lado. Tá? Não é uma época boa para ver Mercúrio por razões óbvias. Né? Ele está na direção do Sol, tá? E, portanto, a gente não consegue visualizar. Dia 9, às 2h51 da madrugada, perigeu da Lua. A Lua também, a órbita lunar não é perfeitamente circular, a distância da Lua à Terra varia um pouquinho ao longo dos dias, do mês. O ponto de menor distância chama-se perigeu e o ponto de maior distância chama-se apogeu. Então teremos o perigeu lunar dia 9 de outubro, a distância centro da Terra ao centro da Lua será, então, naquela data de exatamente 366.858 quilômetros. A distância média da Lua à Terra é de 384 mil quilômetros. E a distância máxima, que é o apogeu, vai aparecer, eu acho que no próximo slide, gira em torno de 405 mil quilômetros. Varia um pouquinho, mas é nessa ordem. Bom, dia 9 de outubro, às 15h05, teremos uma conjunção da estrela Aldebaran com a Lua. Aldebaran é a estrela mais brilhante da constelação do Touro. A Lua vai passar relativamente próxima, aparentemente próxima de Aldebaran, nessa data, mas infelizmente nesse horário, aqui para nós brasileiros, é dia. Quem vai ver isso são, por exemplo, os australianos, né? Nós não. Isso é visível do outro lado do mundo. Nem todos esses fenômenos também são visíveis para nós aqui nas horas em que estão relatados aí, né? Simplesmente porque pode acontecer que os astros em questão estejam abaixo do nosso horizonte. Para vocês terem uma ideia do que significa 0,6 graus, o diâmetro aparente da Lua ou do Sol que a gente vê no céu é da ordem de meio grau, 0,5 graus. Tá? Então, 0,6 graus é uma separação angular um pouquinho maior do que o tamanho aparente da própria Lua. Tá? Bom, dia 12 de outubro, feriado, Lua quarto minguante, e no dia 14, às 19h10, o nó do ascendente da Lua. Está aqui o nó do ascendente, ó. Pensei que estava no outro slide. Então, a Lua passando do lado sul, do plano da órbita da Terra em torno do Sol, também chamado plano da eclíptica. A Lua passando do lado sul, do plano da eclíptica, para o lado norte, do plano da eclíptica. Dia 15, Régulus, 0,2 graus ao sul da Lua. Régulus é a estrela mais brilhante da constelação do Leão. Uma curiosidade, inclusive, agora dia 23 de agosto, anteontem, o Sol ocultou Régulus. O que eu quero dizer com isso? Visto da Terra, o Sol passou de frente dessa estrela, né? Isso acontece todos os anos nessa data, não se assustem. É um fenômeno é uma curiosidade, né? Todos os anos, no dia 23 de agosto, no seu trajeto aparente entre as estrelas, o Sol atropela Régulus, né? Que fica na constelação do Leão. E, portanto, hoje é dia 25, não dá para a gente ver Régulus ainda, porque o Sol e Régulus estão praticamente juntinhos no céu. Mas lá em outubro, Régulus já vai estar visível no céu da madrugada, na direção do nordeste.
e aí, então, vai ser possível observar, provavelmente, uma ocultação de Régulos pela Lua, porque, vejam só, a distância, a separação angular é de apenas 0,2 graus. Se o diâmetro da Lua é 0,5 graus, o raio é metade disso, 0,25, e a separação do centro da Lua, de Régulos ao centro da Lua, 0,2 graus, então é uma ocultação, né? Podemos até investigar depois ali se vai ser visível ou não essa ocultação para nós aqui. Porque o que acontece no caso de ocultações de estrelas pela Lua é que, como a Lua é um astro muito próximo da Terra, um observador no Brasil pode observar uma ocultação de uma determinada estrela pela Lua. Mas um observador, digamos, lá em Lisboa, na Europa, de repente, olhando no mesmo momento, não vê a ocultação. Ou seja, a estrela não está visível para o brasileiro e o português está conseguindo observar a estrela, talvez bem do ladinho da Lua, enfim, próxima, evidentemente, mas não atrás da Lua. Devido à proximidade da Lua, quando ocorre uma ocultação de alguma estrela por ela, normalmente essa ocultação é visível numa determinada região geográfica do planeta. E normalmente não é visível em todos os continentes. Podemos ver depois ali com a simulação se Régulos realmente vai se esconder atrás da Lua para nós que estamos aqui no sul do Brasil ou não. Dia 17 de outubro, às 7h04, uma conjunção de Marte, o planeta Marte com a Lua, separação angular entre os dois, 1,8 graus, estando a Lua ao norte, né? Marte fica a 1,8 graus ao sul da Lua. Marte está de difícil visibilidade agora, e cada vez pior. Ele está se aproximando do Sol, e essa conjunção, de repente, não é das mais fáceis de ver. Podemos investigar depois. Bom, vamos avançando a data, segunda metade do mês de outubro, no dia 17, na verdade, às 21h, né, e 21 minutos, uma conjunção de Vênus com a Lua, separação entre os dois da ordem de 2 graus, uma conjunção, uma aproximação aparente. Dia 19, a oposição do planeta Urano. Bom, Urano é um planeta bem distante do Sol, né? A gente até pode enxergar o Urano sem telescópio, mas é uma estrelinha de nada, e o sujeito tem que estar sabendo para onde olhar, né? Porque senão jamais vai se dar conta de que está vendo Urano. Mas oposição significa que, visto da Terra, o planeta está de um lado do céu e o Sol está de outro lado. Ou seja, existe um ângulo de 180 graus entre a posição do planeta e a posição do Sol. E o vértice desse ângulo é a Terra. Tá? É a melhor época para se observar um planeta, porque ele está mais perto da Terra. É a melhor época também porque ele fica visível a noite toda. O planeta nasce no leste quando o Sol se põe a oeste, justamente porque eles estão opostos no céu. Tá? Fica visível a noite toda e só vai ter o ocaso no dia seguinte ao raiar do dia. Mas no caso de Urano isso não faz muita diferença, porque Urano está tão distante da Terra que, estando em oposição ou não, não há muita variação de brilho nem do tamanho aparente, porque a distância entre Urano e a Terra... Olha, a distância de Urano ao Sol são cerca de 3 bilhões de quilômetros. A distância da Terra ao Sol, 150 milhões de quilômetros. Então, se eu somar ou subtrair 150 milhões de quilômetros em 3 bilhões de quilômetros, isso não faz grande diferença.
Agora, como o planeta Marte, por exemplo, que é um planeta pertinho da Terra, aí a oposição faz toda a diferença, né? Aí sim, as distâncias são comparáveis. A distância de Marte ao Sol, a distância da Terra ao Sol, são mais ou menos comparáveis. Marte está a 1,5 vezes a distância da Terra ao Sol. Então aí, Marte em oposição aparece bem grande no céu, aumenta de brilho, aumenta de tamanho, né? Porque a proximidade realmente fica grande. Agora, o Urano não, o Urano está lá a 3 bilhões de quilômetros de distância, né? Então, em oposição ou não, para nós é a mesma coisa. O que temos mais ali? Dia 19 de outubro, a Lua Nova. E finalmente, um evento de destaque. Dia 21, durante a madrugada, mas não só dia 21, nas madrugadas anteriores e posteriores ao dia 21, o máximo de atividade de uma chuva de meteoros anual conhecida como Oriônidas. Porque acontece perto da constelação de Órion, aquela que tem as famosas Três Marias. Depois nós vamos fazer uma simulação e comentar melhor o que é uma chuva de meteoros. Bom, dia 24 de outubro teremos uma conjunção de Saturno, o famoso planeta dos anéis, com a Lua, Saturno estando posicionado a 3,3 graus ao sul da Lua. Teremos dia 25, na verdade dia 24, às 23 horas e 25 minutos, o apogeu da Lua, maior distância da Lua à Terra, 405.151 quilômetros. E teremos no dia 26, às 15 horas, a conjunção do planeta Júpiter com o Sol. Significa que, visto da Terra, Júpiter vai estar do outro lado, entre aspas, atrás do Sol. Portanto, já se pode deduzir que em outubro não será possível observar o planeta Júpiter, porque dia 26 ele está em conjunção, mas vários dias antes e vários dias depois dessa data, ele ainda vai estar aparentemente quase que na mesma direção do Sol no céu, né? E portanto não dá para ver, não dá para observar. Então, outubro não será um bom mês para a observação daquele que é o maior planeta do Sistema Solar. Depois, no dia 27, teremos a Lua em quarto crescente, e no dia 29, a segunda passagem da Lua pelo nodo descendente da sua órbita, prevista para o mês de outubro. E aí encerra o mês de outubro, quer dizer, destaques do mês de outubro, a chuva de meteoros Oriônidas, com o máximo ao redor do dia 21. No mês de novembro, já dá para ver que na primeira quinzena também não tem nada em vermelho, né? Infelizmente, estamos numa época de vacas magras. Pois não, meu querido. Quer alcançar o microfone ali para o colega? Eu pego o outro aqui. Obrigado, boa tarde, professor. Uma pergunta rápida, a chuva de meteoros de Oriônidas será visível daqui, do Brasil? Em geral, do Brasil, na Argentina, enfim, dá para ver sim. Salvo, talvez, nas latitudes mais altas, extremo sul da América do Sul, enfim. Mas a visibilidade é razoável para nós. Tem ideia da intensidade também, de quanto? Sim, aproximadamente uns 25, 30 meteoros por hora, mas num céu escuro. Eu vou comentar esses detalhes logo depois na parte das simulações, né? Ok, obrigado. A gente vai ter oportunidade de dar mais orientações, inclusive, sobre como faz para ver uma chuva de meteoros. Será que eles conseguiram ver agora, esses dias? Como? Agora, o Régus, como está atrás do Sol? Não, esses dias agora não, né? Tá difícil, né? Régulus foi hoje é dia 25, dia 23 o Sol passou de frente. Ela deve estar atualmente, o Sol se desloca cerca de 1 grau por dia, ela deve estar a 2 graus
de distância do Sol. Então ele deve ter pego ela, então. Ah, no eclipse sim, Durante a fase total do eclipse é possível que Régulus estivesse visível bem pertinho do Sol. Interessante ter assinalado esse detalhe. É verdade. É verdade. Agora, também tem que ver, seu Nilo, que a coroa solar, ela às vezes se expande bastante ao redor do Sol. E o brilho da coroa pode de repente, ter ofuscado a visibilidade de Régulus. Pode, não vou dizer que sim, mas pode. O pequeno também está muito longe. O pequeno está longe. Então, me passa o microfone aqui de novo. Isso. Muito obrigado. Bom, então, vamos ver agora o mês de novembro. No dia 2, uma conjunção, uma aproximação aparente do planeta Vênus com a estrela Spica, que é a estrela mais brilhante da constelação da Virgem. No dia 4 é lua cheia. No dia 6, na verdade no dia 5, às 21h09, novo perigeu da Lua, 361 mil quilômetros, distância centro da Terra até o centro da Lua. No dia 5, na verdade, às 23h19, conjunção da estrela Aldebaran, da constelação do Touro com a Lua, 0,8 graus ao sul. E no dia 10 de novembro, a Lua entrando em quarto minguante. Dia 10 também, a Lua passando pelo nodo ascendente da sua órbita. No dia 11, novamente a nossa estrela Régulus, a 0,4 graus ao sul da Lua. Pode ser que dê uma ocultação em algum lugar da Terra, pode ser que não. Dia 12, às 14h50, o planeta Mercúrio, o planeta mais perto do Sol, a 2,2 graus ao norte da estrela Antares. Antares é a estrela mais brilhante da constelação do Escorpião. E depois teremos o dia 15, dia 14, na verdade, às 21h40, o planeta Marte em conjunção com a Lua, a 3,2 graus ao sul da Lua. Então, nada de mais espetacular, basicamente, em termos de fenômenos na primeira quinzena do mês de novembro. Bom, temos 2 destaques na segunda metade de novembro. O primeiro deles é o máximo de atividade de outra chuva de meteoros, chamada Leônidas, que nós vamos comentar na sequência, que inclusive esse ano vai estar muito favorável, da mesma maneira que as Oriônidas em outubro, por uma razão muito simples. A Lua estará nova. Lua nova significa que não há interferência do brilho da Lua no fundo do céu, não tem luar. E nós precisamos de um céu escuro para ver uma chuva de meteoros. Por isso que, se o máximo, por exemplo, das Leônidas acontecesse perto da lua cheia, seria praticamente impossível de ver, porque o céu ficaria brilhante demais, né? O luar ofusca a visibilidade dos meteoros, né? Bom, então, dia 18 de novembro é a lua nova, praticamente coincidindo com o máximo das Leônidas. Aí, no dia 21, teremos nova conjunção do planeta Saturno com a Lua, 3 graus ao sul da Lua. Também, dia 21, um novo apogeu da Lua, distância da Terra de 406 mil quilômetros. E no dia 24, mas não somente no dia 24, nos dias que antecedem e que sucedem o dia 24, a máxima elongação do planeta Mercúrio ao Sol, 22 graus a leste do Sol.
Bom, é a época mais favorável para a gente tentar observar Mercúrio, porque ele está aparentemente mais longe do Sol. O ângulo entre Mercúrio e o Sol é de 22 graus, o valor máximo que ele vai atingir nessa época do ano. E vamos poder simular depois. Bom, Mercúrio dá a volta no Sol uma vez a cada 90 dias, aproximadamente. E nós comentamos na última oficina do primeiro semestre que Mercúrio estaria visível no mês de julho após o pôr do Sol. Não sei se teve gente que conseguiu observar Mercúrio. Eu vi Mercúrio várias vezes. Seu Nilo, viu Mercúrio? Ah, tem problema de horizonte. Tá. Teremos uma nova... Ah, sim, Vênus, sim. Mas vai dar para ver Mercúrio de novo, depois do pôr do Sol, no oeste, no mês de novembro. Tá? De repente, não numa situação tão favorável quanto foi em julho, depois eu vou explicar por que na simulação. Bom, dia 25 de novembro, a Lua vai passar pelo nodo descendente da sua órbita, dia 26 vai estar entrando na fase de quarto minguante, e dia 29 de novembro teremos uma conjunção de Marte com Spica na constelação da Virgem. Deixa eu ver uma coisa aqui. Antes foi Vênus, né? No início do mês foi Vênus, e no final do mês é Marte, que faz conjunção com essa estrela. Bom, mês de dezembro. Mês de dezembro, também nada demais na primeira quinzena. Dia 3, Aldebaran, estrela principal da constelação do Touro, em conjunção com a Lua, 0,8 graus ao sul. Dia 3 de dezembro, Lua cheia. Perigeu da Lua, dia 4, 5 horas da madrugada, distância 357.496 quilômetros. Essa circunstância é interessante, ó. Dia 13 é Lua cheia, né? E dia 4, não chega a ser 24 horas depois, o perigeu da Lua. Então é de se prever que, em função da maior proximidade da Lua à Terra, nós teremos marés mais intensas do que a média. E outra coisa que já se pode prever também é que a mídia vai provavelmente se referir mais uma vez a tal da, entre aspas, superlua, que é um termo que é extraoficial na astronomia. É um termo cunhado e usado pela mídia. Quando a lua cheia coincide com o perigeu, ou próximo dele, os jornalistas chamam superlua. E isso cria uma ideia um tanto quanto errada, né? Que aí o sujeito vai observar a lua cheia nascendo e ocorre a chamada ilusão da lua. A gente tem a impressão de que quando a lua está pertinho do horizonte, ela fica inchada, bem maior do que quando a gente vê a lua alta no céu. Meus amigos e minhas amigas, isso é uma ilusão. Isso é uma enganação do nosso cérebro. Se vocês tirarem uma imagem, uma foto da Lua, pertinho do horizonte, quando ela está nascendo, e que vocês juram que ela está grande, e tirarem uma foto algumas horas depois, quando a Lua estiver alta no céu, usem a mesma máquina, a mesma ampliação, etc., vocês vão ver que o tamanho das duas luas é exatamente igual. Só que quando a Lua está no horizonte, parece que ela está inchada. Quando ela está alta, parece que ela está pequenininha, parece uma moedinha de prata. É uma ilusão produzida no nosso cérebro. Interessante isso, né? Aí o cara lê no jornal sobre a superlua, aguarda o nascimento da Lua, vê aquela Lua enorme, aparentemente inchada, e pensa que é o efeito da superlua. Não é nada, isso ocorre
todos os meses, todos os dias, não precisa nem ser lua cheia. Daqui a pouco, se você vê a lua quarto minguante nascendo, perto do horizonte, você também vai achar que ela está grande. E quando ela está alta no céu, ela parece pequenininha. Tá? Vamos falar de superlua de novo. Anotem o que eu estou dizendo. Bom, dia 7 de dezembro, dia 6, na verdade, às 21 horas, o planeta Mercúrio vai fazer uma conjunção com o planeta Saturno. 1,3 graus de separação um do outro. Dia 7, na verdade, às 21 horas também e 39 minutos, novo nó do ascendente da Lua, outra conjunção da estrela Régulus do Leão com a Lua a 0,7 graus sul, no dia 8, às 19h25, só que nessa hora, nem Régulus, nem a Lua estão visíveis acima do nosso horizonte, né? Isso seria visível, de repente, lá na Nova Zelândia, mas não para nós brasileiros. Dia 10 é Lua quarto minguante. Dia 12, planeta Mercúrio passa no periélio da sua órbita, a menor distância dele ao Sol. E um dia depois, Mercúrio atinge a conjunção inferior. Conjunção inferior significa que Mercúrio está posicionado entre a Terra e o Sol. Entre a Terra e o Sol. Portanto, passando perto do Sol. Ele não passa exatamente na frente, passa um pouquinho por cima, um pouquinho por baixo, sei lá, mas ele está entre o Sol e a Terra. Uma época desfavorável para a observação de Mercúrio. Né? Assim como a conjunção superior, quando ele passa do lado de trás, né? Quando ele passa na frente também não se consegue observar. Repito, ele não chega a passar exatamente na frente do disco do Sol, devido à inclinação da órbita dele em relação à órbita da Terra em torno do Sol. Usualmente, Mercúrio passa um pouquinho por cima do disco ou um pouquinho por baixo. Quando ele acerta e passa em frente ao disco, a conjunção inferior chama-se trânsito. Existem trânsitos de Mercúrio, mas são eventos raros, muito raros. Ocorrem mais ou menos uma dúzia deles por século, para se ter uma ideia da frequência. Bom, dia 13 de dezembro teremos uma conjunção de Marte com a Lua, e se não me engano tinha aqui também... temos uma terceira chuva de meteoros, chamada Gemínidas, que se origina aparentemente na constelação de Gêmeos, por isso o nome, que atinge o máximo às 3 horas da madrugada do dia 14 de dezembro. A Lua vai ser Lua nova no dia 18, então não vai chegar a interferir muito no brilho do céu. Mas das 3 chuvas de meteoros que nós temos aí, que nós destacamos, que são as Oriônidas, as Leônidas e as Gemínidas, observem que uma em cada mês, né? A melhor delas para nós, habitantes aqui do sul do Brasil, ainda é a Oriônidas. A Leônidas e a Gemínidas não são assim tão favoráveis, porque nessa época do ano, essas constelações de Leão e Gêmeos, para nós, aparecem muito baixas, perto do horizonte, e isso prejudica a observação. Então, no dia 18 de dezembro será a Lua nova, né? Dia 19 teremos a Lua no apogeu, 406 mil quilômetros da Terra, e no dia 21, meus amigos, dia 21, o solstício do verão. O início oficial da estação do verão para nós, habitantes do hemisfério sul. Tá? O inverno vai terminar em setembro, dia 23 de setembro. Quer dizer, o inverno astronômico, né? A definição astronômica de inverno, porque climaticamente nós nem entramos no inverno esse ano, né? Tivemos o inverno mais ameno que eu me lembro, assim, nos últimos 50 anos, impressão minha própria. Olha, não teve inverno, meus amigos, não teve inverno. Eu tomei banho de cachoeira todo inverno, tá? Todo inverno. Tá? E você sabe que a água de cascata é fria. Tá? E olha, não vem mais frio, não. Eu estava olhando a previsão agora, essa semana que vem, calor, 30, 32, 35 graus. Oh, maravilha, né? Está morto o inverno, acabou. Tá? Aí no dia 21 de dezembro, às 13 horas e 29 minutos,
o Sol vai estar na sua máxima declinação para o sul do equador celeste. Ou seja, traduzindo em palavras menos técnicas, o Sol vai estar mais alto no céu para nós, habitantes aqui do hemisfério sul. Quando for meio-dia, no dia 21 de dezembro, aqui em Porto Alegre, na grande Porto Alegre, São Leopoldo, o Sol vai estar a 83 graus e meio de altura sobre a linha do horizonte. Vai estar quase na vertical, quase, mas ele nunca chega na vertical aqui para nós. Tá? Mas já é bastante. 83 graus e meio, comparem esse valor com 36 graus e meio de elevação ao meio-dia de 21 de junho, início do inverno. É uma tristeza, né? Quer dizer, 36 graus, né? Dia 21 de dezembro, 83, lá em cima. É uma variação grande, né? E é por isso que nós, em tese, sentimos tanto a diferença entre o inverno e o verão, né? As temperaturas caem bastante, em função da maior inclinação dos raios solares, que reduzem a insolação, a quantidade de energia solar por metro quadrado que incide na superfície. Bom, o que temos aí? Aqui estamos no final do ano, né? Dia 21 de dezembro, o planeta Saturno entra em conjunção com o Sol, passa do outro lado do Sol, portanto deixa de ser visível também. Atualmente ainda podemos ver Saturno nas primeiras horas da noite, mas em dezembro isso já não vai ser possível. Dia 22, nódo descendente da Lua. Dia 26, Lua quarto crescente. E dia 31, dia 30, na verdade, às 21h25, a estrela Aldebaran do Touro, a 0,7 graus ao sul da Lua, encerrando o ano de 2017, astronomicamente falando. Bonito isso, né? Mas, então, quais são os nossos destaques? Essas 3 chuvas de meteoros, uma por mês, Oriônidas em outubro, Leônidas em novembro e Gemínidas em dezembro. E podemos investigar ali as configurações dos planetas com a ajuda do Stellarium logo a seguir. Eu quero só agora fazer um comentário sobre essas 3 chuvas de meteoros, antes de nós passarmos para as simulações do programa estelar. Começando pelas Oriônidas, que são visíveis ao redor do dia 21 de outubro, mais ou menos uns 3, 4 dias antes e até 3, 4 dias depois do dia 21 de outubro. Bom, essa chuva de meteoros, ela está vinculada a um cometa muito famoso, o cometa Halley, que visita a Terra uma vez a cada 76 anos. Tá? E o que acontece é que o Halley, assim como todos os cometas, é formado de gelo e grãozinhos de pó misturados nesse gelo. Toda vez que o Halley passa perto do Sol, o gelo aquece, vira gás e o pó é liberado e vai se espalhando na órbita do cometa em torno do Sol. Com o passar dos séculos e dos milhares de anos, essas partículas preenchem toda a órbita do cometa. A Terra corta todos os anos a órbita do cometa de Halley, no início de maio e na terceira semana de outubro. Primeira semana de maio e terceira semana de outubro. E nessas oportunidades, esses grãozinhos de pó entram no caminho da Terra, são atraídos por ela, ingressam na atmosfera em alta velocidade e terminam se destruindo em função do atrito com o ar, mais ou menos a 100, 120 quilômetros acima da superfície, produzindo cada um desses grãozinhos que se destrói um risquinho luminoso, o que se chama popularmente de uma estrela cadente, mas que na verdade tecnicamente é conhecido como meteoro. Não tem nada a ver com estrela, é um grãozinho de pó
talvez de 1/10 de grama, talvez menos, que entra na atmosfera, né? Entre aspas, se incendeia, brilha, fugazmente e desaparece numa fração de segundos. Bom, são muitos grãozinhos de pó entrando ao mesmo tempo, e aí a gente tem uma quantidade anormal de meteoros provenientes de uma determinada região específica do céu. A região específica do céu fica perto das Três Marias, na constelação de Órion. Mais precisamente aqui, ó, esse ponto chamado radiante. O radiante é o ponto da onde aparentemente os meteoros de uma chuva provêm. Na realidade, essas partículas, elas estão em órbitas mais ou menos paralelas ao redor do Sol. E elas entram na atmosfera da Terra, seguindo trajetórias paralelas. Mas por um efeito de perspectiva, nós que estamos aqui na superfície, olhando o ingresso dessas partículas, temos a impressão de que as partículas estão divergindo a partir de um ponto. Esse ponto de divergência é chamado de radiante de uma chuva de meteoros. Tá? E aqui vocês veem o desenho, tem uns meteorinhos ali, ó, se vocês prolongarem as trajetórias desses meteoros aqui para trás, né, vão ver que todas elas estão mais ou menos se cruzando nesse ponto, que é conhecido como radiante. Esse efeito de dispersão dos meteoros a partir do radiante é o mesmo efeito que nos leva a acreditar que os trilhos paralelos de uma ferrovia se encontram lá no horizonte. É tudo uma ilusão de perspectiva. Tá? Bom, a constelação de Órion, em outubro, já se levanta relativamente cedo, ao redor aí talvez de umas 22h30, 23 horas, vocês já estão observando as Três Marias na direção do nordeste. E elas vão subindo com o passar, com o avanço da madrugada, das horas da madrugada, elas vão subindo no céu. Então, se vocês olharem para as Três Marias, o ponto de referência, assim, para quem não conhece muito o céu, né, para observar essa chuva de meteoros, são as Três Marias. É o que tem de mais fácil de reconhecer perto do radiante, né, digamos assim, para um leigo. Né? De repente, vocês teriam dificuldade em localizar o radiante, mas as Três Marias é fácil. E não há necessidade de olhar para o radiante, porque os meteoros podem aparecer longe dele. Inclusive aqui no desenho, ó, por exemplo, esse aqui, né, apareceu aí na constelação do Cão Maior, que fica do lado da constelação do Órion. Eu só sei que ele é das Oriônidas porque eu, prolongando a trajetória dele, vai dar lá no radiante. Tá? Então os meteoros se espalham numa região grande do céu, mas se a gente prolongar imaginariamente as trajetórias deles para trás, a gente vai ver que elas convergem num determinado ponto do céu. Bom, o nível de atividade dessa chuva é em torno aí de uns 25, 30 meteoros por hora. Para a gente ver esses meteoros, essa quantidade de meteoros, a gente tem que dispor de um céu bem desobstruído, não pode ter edifícios, árvores, morros, tá? Tem que ser um céu bem aberto, um céu bem escuro, portanto não pode ser na cidade, tem muita poluição luminosa nas cidades, tem que ser numa zona rural, tem que, se possível também, né, a lua estar ausente. E isto é uma realidade esse ano. A lua nova praticamente ocorre ali próxima do dia 21, e, portanto, o céu vai estar garantidamente escuro. Aí, como é que vocês fazem para ver uma chuva de meteoros? É interessante ressaltar isso, ó. Uma chuva de meteoros, embora possa ser vista também com telescópio, mas a melhor maneira de ver uma chuva de meteoros é sem aparelho óptico nenhum. O sujeito pega uma cadeirinha daquelas de praia, sabe? Aquelas de deitar, assim, bem reclinada, né? Vai para o campo, bota a cadeirinha ali, bota um edredom, bota um travesseiro, né? Se enrosca bem, porque pode estar frio, né?
e fica olhando o céu, né? Simplesmente. Cuidado para não dormir, né, meus amigos? Cuidado para não dormir, né? O cara se coloca ali, né, fica bem agasalhadinho e tal, né, olhando para o céu. 30 meteoros por hora é uma média de um meteoro a cada 2 minutos. Isso não é propriamente uma coisa de tirar o sono, né? Então, tem que ter cuidado para não pegar, não adormecer, né? Mas, em princípio, é assim que se observa uma chuva de meteoros, né? É uma atividade assim, muito interessante, muito relaxante, aprazível, né? Eu, se fosse vocês, tentaria, pelo menos uma vez na vida, observar uma chuva de meteoros. De repente, essa Oriônidas aí não é das mais intensas, mas é a melhor do último trimestre do ano para nós. Então, melhor isso do que nada, né? Bom, o que temos mais aqui? Deixa eu ver. Com o passar dos dias, aquele ponto, o radiante, ele vai se deslocando no céu. Na verdade, esse deslocamento é aparente, porque é a Terra que está se movendo em torno do Sol, com o passar dos dias, e nós estamos enxergando a órbita do Halley de uma perspectiva diferente. Então, a direção da onde vêm os meteoros no céu, ela vai mudando. O radiante, é como se o radiante fosse caminhando entre as estrelas de um dia para o outro, né? Isso aqui é apenas um desenho, a resolução está ruim, inclusive, não vou comentar muito. Isso é apenas um desenho que mostra a mudança de posição do radiante, né? Eu acho que aqui é 5 de outubro, 10 de outubro, 15, 21 ele está aqui, próximo do máximo, e depois em novembro, aqui é 30 de outubro, 10 de novembro, enfim, ele vai se deslocando, né? Mas as Oriônidas não são visíveis por mais de uma semana, aproximadamente. Então, ou o cara observa perto do máximo, ou então não. Bom, isso aqui é uma imagem que é uma foto de longa exposição, que foi feita na América do Norte, né, que registra vários meteoros de brilhos diferentes, e vocês podem ver que todas as trajetórias convergem para um ponto situado lá em cima, né, no alto à direita da foto, que seria então a posição do radiante. É um efeito de perspectiva, volto a dizer. Os meteoros, na verdade, estão entrando na atmosfera, seguindo trajetórias paralelas. Eu esqueci de falar, né? Mas antes tarde do que nunca. Agora vi a moça ali se servindo num cafezinho. O cafezinho é cortesia das panquecas do Alemão, meus amigos, que tem aqui na Unicinos, né? Continua a promoção, R$ 18,99 qualquer panqueca doce ou salgada. Lanches do Alemão, R$ 18,99, panquecas, também no verão em Capão da Canoa e Garopaba, tá? É fazer um intervalo comercial, né? Eu esqueci disso, né? Esqueci tudo. E a sugestão de livro da semana, que as senhoras e os senhores podem examinar depois, na conclusão da nossa apresentação, está aqui o livro do professor Marcelo Gleiser, Criação Imperfeita. Sugestão da livraria Cultural Store, agora em loja nova, ali no centro comunitário da Unicinos. Muito bem, obrigado, capitão Kirk, pode apagar a luz aí. Bom, vamos aqui para o caso das Leônidas, máximo em torno de 17, 18 de novembro, horário da observação de madrugada, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, olhando para o nordeste. Mesmo esquema, cadeirinha de praia, edredom, travesseiro, entendeu? Cuidado para não dormir. Essa chuva, meus amigos, é associada a outro cometa, o cometa, se não me engano, é Tempel-Tuttle, um cometa que tem um período de cerca de 33 anos, para fazer uma órbita em torno do Sol. Esse cometa sofreu uma desintegração parcial do seu núcleo, há alguns séculos atrás, alguns milênios, e existe um enxame de partículas próximas do núcleo do cometa. Então, naqueles anos em que o cometa volta perto do Sol, a Terra às vezes entra dentro dessa nuvem espessa de partículas.
e aí se produz não uma chuva, mas uma tempestade de meteoros. Pode chegar a milhares de meteoros por hora. Um espetáculo realmente muito bonito, mas bastante raro. Quais foram os anos recentes de retorno do cometa progenitor das Leônidas ultimamente? 1966, 1999. Então, foram as duas últimas, os dois últimos retornos do cometa Tempel-Tuttle nas proximidades do Sol. E, efetivamente, naqueles anos de 66, de 99, a atividade, a quantidade de meteoros por hora das Leônidas se incrementou bastante. Nos outros anos, o que a gente vê? Talvez 20 meteoros por hora. E às vezes até menos. Isso porque, diferente do caso do Halley, onde as partículas já estão praticamente disseminadas por todo o trajeto orbital do cometa, no caso das Leônidas, elas ficam mais agrupadas perto do núcleo do cometa. E aí, para ter atividade importante, é necessário que o cometa esteja perto do Sol. Não é o caso do Halley. O Halley agora está longe do Sol, inclusive, né? Mas todos os anos a gente vê a mesma quantidade de meteoros do Halley em maio e em outubro, na chuva das Oriônidas, mas no caso das Leônidas a gente usualmente vê poucos meteoros a cada ano, e só vê uma atividade maior quando o cometa progenitor da chuva retorna às proximidades do Sol. 1999 mais 33 vai dar o quê? 9, 19, 29, né? 2029, pouquinho antes, pouquinho depois, espera-se um novo incremento na quantidade de meteoros dessa chuva. Em todo caso, o radiante dela fica na constelação do Leão, perto da estrela Régulus, que já foi referida aqui hoje várias vezes, tá? E essa é mais ou menos a posição que a gente vê a constelação do Leão, despontando na direção do nordeste por volta de 3 horas da madrugada, lá no final de novembro, tá? Bom, essa chuva aqui eu nem comentei, essa fica... Ah, não, essa aqui é das Leônidas, tá certo. Aqui nós temos a mudança na posição aparente do radiante das Leônidas, na constelação do Leão. Dia 10 de novembro, lá em cima, dia 20, perto do máximo, então, né? E depois dia 30 de novembro. Esse deslocamento aparente do ponto de procedência dos meteoros, do radiante da chuva de meteoros, volto a dizer, ele é consequência do deslocamento da Terra em torno do Sol, que muda a nossa geometria de visibilidade da órbita do cometa, né? Então a gente tem a impressão que os meteoros estão vindo de uma direção levemente diferente a cada dia. Olha essa gravura aqui, ó, de um livro antigo, referindo-se a uma chuva de meteoros que foi observada no ano de 1833. 1833 foi um dos anos em que o cometa das Leônidas voltou às proximidades do Sol. E isso aí foi observado na Europa. Olha só. Parece que o céu estava despencando em cima da Terra. Em 1966, as Leônidas chegaram a produzir 150 mil meteoros por hora. Mas foi uma coisa assim, extremamente limitada no tempo, né? Esse fluxo talvez não tenha durado mais do que meia hora, 40 minutos. Mas quem teve a felicidade de observar esse pico, foi uma das chuvas mais intensas registradas na história. Bom, aqui mais uma foto de uma chuva de meteoros. O efeito, vejam o que é o efeito de perspectiva, né? A convergência dos meteoros, o radiante fica por aqui, né? Mas na verdade são trajetórias paralelas. E a Gemínidas, a terceira chuva de meteoros no trimestre, com máximo entre 13 e 14 de dezembro.
A Lua vai estar entre quarto minguante e nova, portanto, sem interferir consideravelmente. O radiante fica perto das duas estrelas mais brilhantes da constelação dos Gêmeos, conhecidas como Castor e Pólux. E essa chuva, das três que nós abordamos hoje, digamos, a mais desfavorável, porque a gente também tem que olhar para a direção nordeste, entre o norte e o nordeste, e quanto mais tarde, melhor. Em princípio, depois da meia-noite. Mas a constelação de Gêmeos, ela sempre fica baixa na nossa região, aqui no sul do Brasil, pelo menos. E isso é ruim, né? Porque, vejam só, se os meteoros saem para todos os lados a partir do radiante, e se a linha do horizonte está muito perto do radiante, o que acontece? O horizonte me corta a visibilidade de uma boa quantidade de meteoros, né? Então, o ideal é que o radiante da chuva esteja o mais alto possível no céu, de preferência, caso ideal, o caso ideal seria na vertical, bem em cima da minha cabeça, tá? Não é o caso das Geminidas, aqui para nós, habitantes do hemisfério sul. Lá na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, tem lugares em que isso acontece. Então, a Gemínidas é uma chuva de observação muito mais favorecida para o hemisfério norte, né, e não tanto para nós. Mas dá para ver alguma coisa também, muito menos, certamente, do que um canadense pode observar, por exemplo, né? Lá para eles é difícil, porque o inverno normalmente é rigoroso, tem muita neve, exatamente. É uma época difícil para eles. Uhum. Uhum. Bom, aqui é o movimento do radiante das Gemínidas, né, a chamada deriva do radiante, né? 5, 10, 15, 20 de dezembro, ele se desloca bastante rápido, mas essa chuva, ela tem uma subida de máximo muito definida e uma descida também. Se vocês observam, dia 13, 14 de dezembro, tudo bem. Dia 11, dia 12 não dá nada, dia 15 para frente também já não se vê quase nada. É um pico de atividade bem definido, bem curto e definido, tá? E um detalhe dessa chuva é que ela não está relacionada a um cometa, ela está relacionada a um asteroide. Mas, na verdade, esse asteroide deve ser um cometa morto, um cometa que já não tem mais gás e que é apenas digamos assim, um corpo rochoso ou com poeira, né? Ou seja, um cometa inativo. Esse cometa, esse ex-cometa, né, esse asteroide foi descoberto em 1983. Até então se pensava que o cometa progenitor das Gemínidas fosse um cometa clássico, né, com gás e tudo, mas tipo Halley, mas não é o caso. A descoberta desse asteroide, que tem a mesma órbita dos meteoros, das Gemínidas, tornou a associação entre eles praticamente inquestionável. E mostrou que a fronteira entre cometa e asteroide não é assim tão bem definida como se pensava até aquele momento, né? Bom, e aqui terminamos essa nossa apresentação. Vamos pegar aqui só, eu quero mostrar o Stellarium. Que eu vou pegar, isso, obrigado. Eu vou mostrar para vocês, tem gente aí, de repente, que está vindo a primeira vez, né, e não conhece ainda o Stellarium. É um programa que vocês podem baixar da internet, gratuitamente, usar a vida inteira e, inclusive, baixar novas versões que são continuamente disponibilizadas no site. Tudo gratuito, meus amigos. Vejam só.
Se todo mundo na Terra pensasse do jeito que os criadores do Stellarium pensam, nós viveríamos muito bem, teríamos tudo o que precisássemos e ninguém falaria ou pensaria numa coisa chamada dinheiro. Porque esses caras aqui não ganham dinheiro. O Stellarium é grátis e tem uma qualidade técnica e visual impressionante. Eu vou botar aqui, ele está mostrando o céu agora no dia 23 de agosto, né? O relógio aqui está desacertado, o relógio aqui da máquina, no caso, mas a gente pode acertar vou botar aqui dia 25 de agosto e vou botar, que horas são agora? 18h45 aproximadamente, né? Opa. Deixa eu pegar aqui. 18h45. Bom, ele está ainda, a minha máquina aqui está ainda em Campo Bom, que foi onde nós tivemos com o planetário móvel semana passada, lá numa escola. Eu não tirei de Campo Bom ainda, mas Campo Bom é aqui pertinho, né? Não faz diferença nenhuma. São Leopoldo, Campo Bom é tudo a mesma coisa. Ele está mostrando o céu agora de hoje, neste exato momento, e vocês podem girar a vista para o norte, para o oeste, enfim. Hoje, por exemplo, agora, se vocês saírem lá fora e olharem para o oeste, onde o sol está se pondo, né? O sol já se pôs, na verdade, são 18h45 agora, vocês vão ver a Lua brilhando pertinho do planeta Júpiter, e essa estrelinha aqui é Spica, a alfa da Virgem. Então, vocês vão ver um triângulo lá fora, bem brilhante agora no céu do crepúsculo, quando escurecer, quando terminar de escurecer. E eles vão baixando devagarinho, né, em direção ao oeste, com o avanço das horas, né? Mas se vocês saírem agora lá fora, vão poder observar isso. Não precisa sair agora, daqui a mais uns 15 minutos dá para sair quando terminar a oficina, daí vocês vão lá e podem olhar a Lua, Júpiter e a estrelinha Spica bem do ladinho. E tem a estrela Arcturus, que é de cor laranja, um pouco mais para a direita, né? Se eu for olhar para o sul, nessa época do ano, eu vou ver agora já o Cruzeiro do Sul, aqui, ó, e as estrelas Alfa e Beta do Centauro. Alfa do Centauro, a estrela mais próxima depois do Sol, 4 anos-luz. E no leste, nascendo já aqui no leste, a constelação da Águia, com a estrela Altair, a constelação da Lira, com a estrela Vega, já aqui para o lado do norte, né? Deixa eu ver uma coisa, vamos colocar aqui, a gente pode simular, por exemplo, o céu dia a dia, né? Numa hora pré-determinada. Então, seria interessante a gente investigar a dinâmica dos planetas ao longo desses 3 meses. Então, vamos pegar aqui para vocês verem o que acontece com essa configuração que nós temos no oeste agora. Júpiter é o planeta dominante no oeste, e hoje, casualmente, a Lua está pertinho dele, né? É uma bela oportunidade que vocês têm para, quem nunca viu, quem não sabe achar, a partir de hoje, ficar conhecendo Júpiter. Vamos botar aqui a janela de data e de hora. Então, vamos avançar aqui o dia, simplesmente, um dia de cada vez, né? Sempre no horário, então, das 18h45, 18h50 da noite, para a gente ver como se modifica a configuração. Por exemplo, a posição de Júpiter relativamente àquela estrelinha que está ali assinalada, que é a Spica. Se eu for, dia 26, a Lua já subiu, né? E Júpiter e Spica ficam pertinho. A Lua desaparece, está mais alta, na verdade, no céu. Se eu erguer a minha vista, aí, eu vou ver a Lua, né? E vejam que, à medida que os dias vão passando, aí nós já estamos entrando em setembro, ó, vai diminuindo a separação aparente entre Júpiter e Spica, mas eles vão também
se observados sempre na mesma hora, como nós estamos fazendo aqui, eles vão ficando cada vez mais baixos, mais próximos do horizonte, né? Júpiter vai se movendo gradativamente em relação ao fundo das estrelas. Estamos em 21 de setembro, e lá no dia 22 de setembro, a Lua, mais uma vez, fica pertinho deles, praticamente fazendo uma linha reta aqui, né? Só que daí, na véspera também, 21 de setembro, o dia da árvore, né? Um pouquinho abaixo de Júpiter e Spica, mas aí já num céu bastante claro, porque as noites estão aumentando, né? Aliás, os dias estão aumentando, as noites está anoitecendo cada vez mais tarde, e já no dia 21 de setembro, às 18h50, o céu vai estar muito mais claro do que se apresenta hoje, por exemplo, né? Acima desse planeta Júpiter, na constelação perto da constelação do Escorpião, vocês têm o planeta Saturno. Vamos aproveitar para mostrar, então, Saturno. Deixa eu só tirar isso aqui e subir a nossa vista, ó. Está aqui, ó. Constelação do Escorpião aqui faz essa voltinha, ó. Se vocês quiserem ver a figurinha, dá para ver também, ó. Tá lá, ó. O escorpiãozinho aqui, ó. O rabinho dele, o ferrãozinho ali, o rabinho, o corpo, o coração do escorpião, que se chama Antares, uma estrela vermelha, e aqui pertinho da Antares, o planeta Saturno, o famoso planeta dos anéis. Ele também está visível nas primeiras horas da noite, e vai caindo em direção ao poente, se for observado sempre na mesma hora da noite. Vamos tirar as figuras, e vamos continuar avançando na data aqui, ó, para vocês verem como também Saturno e o Escorpião vão caindo, né, em direção ao poente. Dia 25 de setembro, dia 26 de setembro vai ter ali a Lua pertinho de Saturno. Quem não conhece Saturno, não sabe achar no céu, anota essa data aí, 26 de setembro, 18h50, do ladinho da Lua vai estar brilhando o planeta Saturno. E vejam, Júpiter lá embaixo já está se indo, né? Coitado, já está. Deixa eu ver se eu endireito um pouquinho esse horizonte. Isso. Estamos aqui no dia 2 de outubro. Estávamos em 26, né, de setembro. A Lua pertinho de Saturno. E aí, à medida que vai avançando os dias, já entrando em outubro, Saturno vai caindo na direção do Sol. Vejam Júpiter lá em cima da árvore, pertinho do horizonte, já praticamente sumindo. Ao redor do dia 9, 10 de outubro, a partir daí vocês não vão mais conseguir observar Júpiter no início da noite. Ele está caindo na direção do Sol, né? E Saturno também, mas Saturno fica mais tempo depois. Aqui ele trocou automático para o horário de verão. Então tem que botar aqui 19h52. Tá. Bom, tínhamos falado que Mercúrio estaria visível em novembro, né? No final de novembro. Então eu quero terminar aqui com o Mercúrio. O mês de novembro vai estar aparecendo no oeste. Só que nós temos que botar mais ali, ó, às 20h53, quase 9 horas da noite. Na verdade, aí ele está considerando o horário de verão, seria 19h50 do horário legal, né? Dia 15 de novembro, vocês já podem ver Mercúrio um pouquinho à esquerda do ponto cardial oeste, no início da noite, logo depois que escurece. Saturno ainda vai estar visível e abaixo de Saturno vai estar Mercúrio. Se nós fizermos aqui avançar, ó, os dias, vejam que Mercúrio vai subindo e Saturno está descendo, né? E os dois vão se encontrar, e a Lua, inclusive, vai estar pertinho deles no dia 20 de novembro. Então, 20 de novembro é uma data para anotar aí no caderninho de vocês, porque a Lua, nesse momento, vai estar ajudando a localizar Saturno e Mercúrio.
Está formando um triângulozinho com eles, embora muito baixo, né, no poente. Vamos ver o que acontece aqui. A Lua vai embora na sua órbita em torno da Terra, ela se desloca 13 graus por dia, e Mercúrio e Saturno vão ficando pertinho um do outro. Mercúrio ultrapassa Saturno, né, mas também já está caindo. Saturno vai caindo na frente dele. E os dois se perdem no clarão do anoitecer, no início, nos primeiros dias do mês de dezembro. E Vênus, hein? O Vênus está de madrugada ainda, seu Nilo? Está de madrugada? Hã? Vamos botar aqui 4 horas da manhã de hoje. Sim, vou botar para leste. Hoje é 25. 4h55. Vênus é bom de ver, né? Ah, tá ali, ó. Ainda não nasceu, tem que botar um pouquinho mais. A visibilidade de Mercúrio como astro vespertino ali em novembro, no poente, não vai ser muito boa. A aparição dele em julho foi mais favorável. Ele ficou mais alto no céu. Aqui, ó, Vênus, 5h30 da manhã. Ainda está visível, né, na direção do leste, abaixo das Três Marias, ó. Bem embaixo das Três Marias. O cara localiza as Três Marias e baixa a vista, direção ao horizonte, vai cair no planeta Vênus. Aham. Uhum. Ainda está bem visível, né? Bom, não sei se tem alguma pergunta aí, o Tiago pode alcançar o microfone, e a apresentação prevista para hoje era essa. Nós, semana que vem, vamos estar falando da descoberta das 7 exoterras ao redor de uma estrela da vizinhança solar. Uma descoberta, por um lado, notável, né? E, por outro lado, preocupante. Muito preocupante. Mas por que é preocupante, eu só vou falar semana que vem. Não sei se temos perguntas aí. Bom, se alguém tem alguma pergunta para fazer. Eu peço, por favor, que quem não assinou ainda assine, tá? Porque isso ajuda bastante a gente aqui a poder fazer mais divulgação e outras coisas. Bom. Mais um. Acontece, né? Uhum. Bom, muito obrigado a todos. Até a semana que vem. Estamos encerrando a nossa oficina de astronomia número 420. Muito obrigado.